Bom dia a todos. Queria começar por agradecer à Câmara da Barquinha não apenas a realização deste colóquio, mas também felicitá-la vivamente pela criação deste Centro de Interpretação da Ordem do Templo e evidentemente não podia aqui assim deixar de salientar o trabalho do professor Manuel Gandra, da arquiteta Teresa Furtado, e realmente penso que aqui na Barquinha se pode começar a fazer algo pela interpretação e por um maior entendimento da Ordem do Templo, não apenas em Portugal, mas neste caso, no caso português. Eu, efetivamente, quando recebi o convite, fiquei na dúvida, faço a apresentação em português ou em inglês, mas, evidentemente, se pretenderem, eu depois poderei traduzir o meu texto para inglês, para depois ficar acessível às pessoas, portanto, que não dominam a língua portuguesa. Portanto, eu então irei começar, portanto, o título Intermitências da Memória. Eu vou fazer uma reunião de alguns temas que podem parecer um pouco dispersos, mas que eu penso que têm uma unidade. Portanto, vou ler um texto. Um dos paradoxos atuais das ciências humanas é a sua manifesta incapacidade em aplicar de forma útil e positiva a crescente investigação e conhecimento no cotidiano contemporâneo. Em particular no que se refere ao conhecimento da história e na especificidade da Ordem do Templo, torna-se cada vez mais premente ter um olhar sereno sobre as vastas interrogações que emanam do seu estudo. Fenómenos de banalização têm veiculado desinformação e, de algum modo, uma efetiva adulteração da memória templária. Entre a evocação mais ou menos metafórica e a metamorfose, de modo consciente ou inconsciente, tal difusão não tem ajudado ao esclarecimento de muitas matérias. Hoje é patente o alastramento ávido da vulgarização desta temática, através de diversos meios de comunicação e entretenimento social e cultural. São os casos, entre outros, da literatura, cinema, internet, videojogos ou mesmo de música rock, heavy metal. Este último quase sempre incitando à violência. Tais circunstâncias obrigam a um permanente debate sobre a Ordem do Templo. Mas o problema é que ela será, porventura, a instituição histórica simultaneamente mais valorizada e descaracterizada ao longo de séculos, não é? E esse estigma torna-a única, extinta há tanto tempo, parece assemelhar-se a um corpo vivo de contornos indefiníveis, como se estivesse perpetuada numa imutável bruma. Um dos problemas mais prementes da atualidade é a trivialização literária, que contrasta com a produção científica trazida pelos arqueólogos, historiadores de arte ou investigadores de outras áreas do conhecimento. Como seria natural, as interpretações ficcionais, algumas vezes de grande qualidade, divulgadas em inúmeros romances ou produções cinematográficas nas últimas décadas, têm tido normalmente muito mais impacto no indivíduo comum do que o paciente trabalho científico dos estudiosos que há décadas têm vindo a analisar esta milícia. Na vida contemporânea, em alguns setores radicais da política e da cultura ocidentais, é com extrema dificuldade que se encontra uma postura serena relativamente à Ordem do Templo.
que surge acompanhada muitas vezes por indeterminadas e inventadas nostalgias do passado, utilizando estereótipos acerca da Idade Média. Ultimamente, as ideologias do extremismo, frequentemente veiculadas online, propagam-se um pouco por todo o mundo. Nessa instrumentalização, aproveitando uma confusa consciência histórica acerca destes assuntos, invocações das cruzadas e dos templários em particular são usadas para difundir novas retóricas que, em alguns casos, pretendem legitimar comportamentos antissociais e ações descontroladas no presente. No limite, espalha-se a presunção de servir Deus através do uso indiscriminado da violência, invocando uma história alternativa ou distorcida. Por essas vias, hoje, a memória desta irmandade medieval é indiscriminadamente utilizada para sustentar muitas convicções, enfim, vamos falar nas supremacias brancas, neonazismos, xenofobias, antissemitismos, islamofobias. Portanto, a atualidade pode, neste caso, assumir alguns estranhos e terríveis acasos. Humberto Eco, no seu livro O Nome da Rosa, colocou o responsável pelos crimes da sua abadia, o venerável Jorge, a citar as célebres palavras de São Bernardo, acerca das opulentas imagens utilizadas da escultura figurativa em muitos dos claustros daquela época. Por incrível que possa parecer a associação, nos atentados de 22 de julho de 2011 em Oslo e Utoya, que vitimaram 77 pessoas, o assassino norueguês também considerava que tinha como patronos e protetores nada menos que o doutor cisterciense e o último grão-mestre da Ordem do Templo, Jacques de Molay. No manifesto que este indivíduo redigiu, tomava São Bernardo como seu inspirador, citando expressamente algumas das suas obras. Este tipo de terrorismo esteve também presente nos Estados Unidos. Os atentados de 2015 de Charleston, na Carolina do Sul, 9 mortos. Possivelmente no de 2017 em Charlottesville, na Virgínia, 3 mortos. E neste ano, de 2019, nas 2 mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, 51 mortos. Numa verdadeira idolatria em torno de interpretações erróneas atribuídas aos templários, assistimos evidentemente a um padrão, com a repetição das mesmas ideias e modus operandi. Em primeiro lugar, urge efetivamente compreender a Idade Média. Durante algum tempo, considerado um período negro da humanidade, acerca dela se construíram muitas falsidades que se reproduzem até à atualidade na cultura popular. O senso comum de múltiplas gerações usou essa designação para indicar uma época de atraso e desconhecimento generalizados. No entanto, o estudo mais profundo desse tempo conduz a uma leitura diametralmente oposta e limpa de muitas conotações negativas. Presentemente, tem vindo a ser procurado pelos especialistas uma releitura pedagógica dessa época assim designada e tão diferente da nossa. Persiste a dificuldade de avaliar o desfazamento entre o tempo atual e a Idade Média, esse tempo que é o da memória das nossas consciências mais profundas. O mesmo Humberto Eco, numa espécie de testamento intelectual, definiu a Idade Média como a autêntica Idade das Luzes. Mas continua a ser muito penoso transmitir este conhecimento para o espaço público de uma forma equilibrada. Autores como Jacques Ire salientaram, com particular, algo que se passou aqui, peço desculpa. Já está. Desculpa aí que isto tinha.
autores como já aqui salientaram com particular veemência toda uma série de imposturas mentais inerentes a essa concepção de Idade Média, alegadamente obscura e de difícil entendimento, que se procurava situar de uma forma indefinida entre a nostalgia da antiguidade e as supostas manhãs radiosas do Renascimento, utilizando a expressão irónica deste autor. Muitas terminologias permanecem erradas como algo inerente à aventura humana, sobretudo a propagada oposição entre Idade Média e Renascimento. Noutra perspectiva, para alguns pensadores, o paradoxo inerente à palavra humanismo foi o facto dela ter sido, em diferentes tempos históricos e latitudes geográficas, o chão propício para germinar as sementes do anti-humano. Voltando ao conceito de Idade Média, por absurdo que tal possa parecer, apesar dos ataques e menospreza que foi historiograficamente sujeita, consideramos que o termo é correto se o entendermos segundo a interpretação de Júlio Evola como uma idade do meio, uma idade do centro. De facto, se observarmos como ao longo de séculos se mapeou o firmamento cristão, verificamos que efetivamente o seu ponto fulcral, o seu centro, o seu meio, esteve sempre bem identificado até ao início do mundo moderno. Esse lugar situava-se em Jerusalém, não em Roma ou Constantinopla. A atualidade é frequentemente marcada pela adulteração ou inversão do sentido das palavras, dos símbolos, dos conceitos, das instituições. Sem pretendermos evocar medos bíblicos ou Kali Yuga hindu, muitos foram e são os pensadores que consideram que o nosso tempo sofre um desgaste continuado de alinhamentos ideológicos, alguns centenários, tendentes à destruição do Ocidente, a sua definição e matriz cristãs. O Ocidente foi aquilo que André Rocher definiu como o conjunto de povos que usavam o latim como língua litúrgica. No que se poderia definir como de escultura contemporânea, ideias vagas sobre a Idade Média, as cruzadas ou os templários estão sempre presentes. O imaginário contemporâneo está repleto deles, geralmente pelos piores motivos, sobretudo no domínio da cultura popular. Neste caso, estaremos, porventura, perante uma batalha perdida. Quase nada do que possamos fazer resgatará a memória autêntica da ordem do templo. Isto talvez possa ser um pessimismo, não é? Mas resta, talvez, uma minoria de indivíduos, os múltiplos investigadores, as pessoas anónimas, enfim, as pessoas que estão, por certo, aqui reunidas, que com o seu paciente labor e curiosidade procuram compreender e iluminar diversos aspectos da história dessa milícia. Em volta dos templários há a tendência para a criação de universos fantásticos, mas a história real, a que efetivamente aconteceu, ultrapassa a maior parte das vezes as ficções. Essa circunstância tem conduzido a que, por vezes, a eles continuem a ser atribuídos toda uma série de mitos com muitas imprecisões, como, entre outros, promoverem a adoração de ídolos ou serem hereges intolerantes, e que alguns aspectos essenciais da sua vida religiosa sejam esquecidos. Por outro lado, paradoxalmente, a espiritualidade da Ordem do Templo constituiu efetivamente no século XII um momento singular na história do cristianismo, ocidental e oriental, sobretudo pela sua novidade, aspecto que só recentemente começa a ser debatido mais a fundo pela historiografia. Seguindo Jonathan Riley Smith, no que se refere à especificidade da Ordem do Templo, queremos haver alguma imprecisão na presente divisão simplificada entre ordens religiosas e militares. Tem também permanecido uma tendência historiográfica para agrupar as ordens do templo e do hospital como organizações similares. No entanto, no decurso da sua história,
elas foram por vezes muito diferentes, quer no plano militar, quer no plano religioso, tanto na Terra Santa como em Portugal. Recorrendo à literatura, e embora Fernando Pessoa tenha sido alguém profundamente ligado à temática dos Templários, escolhemos nesta circunstância um seu contemporâneo, o poeta e místico William Butler Yeats, através do fragmento de um seu poema intitulado O Segundo Advento, aqui traduzido para português. Escrito um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, o poema agora centenário de Yeats tem sido usado com muita frequência na atualidade, por autores que nele veem a antevisão da emergência dos terrorismos, das tiranias tecnológicas sobre a humanidade, das sistemáticas polarizações ideológicas entre as grandes potências, da fratura da União Europeia ou, finalmente, da agonia climática. Por absurdo que possa parecer a conexão, queremos que este poema de cunho apocalíptico e do qual transcrevemos apenas 3 linhas, este poema que avisa para um mundo a entrar hoje numa idade negra e anárquica, este poema também se poderia aplicar na perspectiva de um templário que vivesse na transição dos séculos XIII e XIV à perda definitiva da Terra Santa. Nessa altura, efetivamente, para todo o cristianismo, o centro cedeu. Não aguentou. Vindo a precipitar a extinção de uma milícia cuja razão de existir estava plenamente vinculada à defesa de Jerusalém, do respectivo reino e, por extensão, de todos os Estados latinos. Após a Primeira Cruzada, numa época profundamente marcada pela sensação de proximidade do fim dos tempos, ganha particular destaque a relação do apocalipticismo medieval com a nascente espiritualidade templária. Como é que os principais dignitários desta milícia se viam a eles próprios? Quais eram as crenças mais profundas que emanavam da sua espiritualidade? Espiritualidade ou religiosidade. A Ordem do Templo não nasce por geração espontânea, digamos assim. Ela é criada na sequência de outras tradições cristãs. Primeiro por uma via agostiniana e ulteriormente pelo exemplo cisterciense. Com a tomada de Jerusalém em 1099, em breve se formou um consórcio de monges agostinianos, agrupados no Monte Sião, no Monte das Oliveiras, no Santo Sepulcro e, finalmente, no Templum Domini. Estes últimos irão ceder à nascente ordem do Templo o espaço da vasta esplanada entre a mesquita de Al-Aqsa, então identificado como o Palácio de Salomão, e a Cúpula do Rochedo, que também se supunha ser o célebre templo deste monarca hebreu. Entretanto, dentro da Cidade Santa, para algumas exegeses, nomeadamente a templária, crescia a importância ascética do Monte do Templo. Verdadeira relíquia espiritual, onde se espreita o Vale de Josafate, com o túmulo da Virgem e outros lugares bíblicos do Monte das Oliveiras. Lugar simultaneamente de devoção mariana e de decisivo cunho apocalíptico, nesse vale, então vigiado pelos templários, se darão os acontecimentos finais descritos no livro da Revelação. A Ordem do Templo nascia assim num contexto de temores e esperanças apocalípticas. Era a emergência inevitável de uma verdadeira cavalaria escatológica. Ela já estava prefigurada no Antigo Testamento, sobretudo através do livro de Isaías. E no Novo Testamento, ao repetir na sua essência o movimento de Jesus ao usar o chicote de cordas e derrubando as mesas dos vendilhões no pátio do templo, referido em todos os evangelhos. A interpretação deste episódio tem sido tratado por diversas personalidades da história da Igreja até à atualidade, que o colocam entre um momento impetuoso de Jesus e a demonstração de um ato profético. Recentemente, o Papa
Francisco, no seu discurso do Ângelus, de 4 de março de 2018, referiu que este procedimento de Cristo, numa postura aparentemente violenta, foi interpretada como típica dos profetas. Os Evangelhos retomam neste ponto o Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me devorou. De facto, neste Salmo é invocada ajuda numa situação de extremo desespero e perigo, numa situação idêntica à que Jesus viverá na sua paixão. Decididamente, este evento terá contribuído para que cerca de uma semana depois Jesus seja crucificado. Os templários, antes de pegarem nas suas espadas e montarem os seus cavalos, eram, na sua essência mais profunda, monges. Portanto, nós aqui sim falamos de uma cavalaria espiritual, aliás, como vem muito bem escrito no título desta conferência. No plano mental, o seu objetivo idealizado é o afastamento do inimigo espiritual, não o seu aniquilamento. Os templários, na sua espiritualidade, repetem o único gesto impulsivo de força física da vida de Cristo, que foi o de expulsar, nunca matar, os vendilhões do templo. Agora convertidos em infiéis, segundo a leitura de São Bernardo. Como a história veio a revelar, isto foi sempre difícil, muitas vezes impossível, de concretizar no cotidiano da prática guerreira, tal como hoje é árduo de entender. Para a mentalidade templária, pior do que perder o domínio de Jerusalém e outros lugares sagrados terá sido, porventura, a sensação de desaparecer a oportunidade de realização próxima das profecias. Tendo em consideração que esta ordem religiosa tinha sido criada à imagem de um lugar arquétipo, a sua perda terá causado um enorme desalento, do qual nunca verdadeiramente recuperou. Falemos agora, por fim, de uma última memória que mais nos diz respeito: a Ordem do Templo em Portugal. Na doação do território de Cera, em 1159, e em outros 2 documentos pertencentes ao arquivo da Ordem do Templo, verificamos a conjunção do nome Portugal com o monograma de Cristo, evocando conjuntamente o estandarte de Constantino e o santo nome de Cristo. Defendemos que o sinal rodado régio denota uma influência direta da espiritualidade cisterciense, e particularmente de São Bernardo, que teceu longas e ardentes considerações ao santo nome de Cristo. Nomeadamente, nas suas explanações acerca do Cântico dos Cânticos, onde, na opinião de Bernard McGinn, o doutor cisterciense manifesta uma perspectiva apocalíptica da trajetória humana sobre a Terra. Sobretudo no final da sua vida, após o fracasso militar da Segunda Cruzada no Oriente Latino, São Bernardo é tomado por visões mais pessimistas. Portanto, visões essas que se fundamentavam nas designadas profecias sibilinas. Estas previsões apontavam à proximidade do fim dos tempos, em que um último imperador apareceria a cristianizar os pagãos e a resgatar para Cristo a coroa e o império, num derradeiro e majestoso evento em Jerusalém, na presença do Anticristo. Tal como a Ordem do Templo, Portugal nasce numa época marcada por um vigoroso contexto apocalíptico. Peço desculpa. Eu saltei aqui. É, portanto, um contexto apocalíptico de uma translatio imperii, transmissão da autoridade herdada
dos Césares num movimento de translação de centros de poder, como demonstram as palavras de São Vítor. Exemplo disso é o universo da memória bíblica, presente na criação do novo reino do Ocidente peninsular. Através da ordem do templo, a geografia da guerra na Terra Santa é assinalada primeiramente pela atribuição criteriosa de nomes dos lugares mais emblemáticos do combate do Oriente Latino no território português, num fenómeno seguido, mais tardiamente e em menor grau, pela ordem do hospital. Entre o peso das profecias e a obrigação de dar continuidade às memórias, a espiritualidade combatente do século XII e o seu ambiente bíblico são propagadas aos reis da primeira dinastia e absorvidas ulteriormente também pelos monarcas vizinhos, embora de um modo diferente. Dado o seu caráter internacional, a Ordem do Templo manteve-se relativamente independente do poder régio. Se, por um lado, a criação da Ordem de Cristo manifestava o primeiro sintoma de apropriação de uma ordem militar pelo poder real, por outro lado, essa verdadeira metamorfose dos bens e dos direitos dos templários numa nova milícia arrastava consigo a posse dessa lembrança duradoura, que gradualmente iria constituir um poderoso símbolo ao serviço da monarquia. Fixemos ainda o nosso olhar em breves instantes da memória histórica. Nos primórdios da nacionalidade, a Dom Afonso Henriques pode ser imputado o apoio decisivo ao estabelecimento da Ordem do Templo em Portugal, sonhando trasladar para o novo reino a memória da geografia sagrada de Jerusalém e da Terra Santa, com a ajuda do Dom Gualdim Pais, seu fiel cavaleiro. Dom Dinis, vivendo tempos de turbulência, terá ele próprio idealizado uma renovada cavalaria, a de Cristo. Segundo cremos, seu filho, Dom Afonso IV, vencedor na Batalha do Salar, assinalou, no aparato do seu túmulo, na renovada cabeceira da sede de Lisboa, a lembrança arquitetónica da extensão do Santo Sepulcro, à semelhança dos reis de Jerusalém. Monarcas e príncipes da dinastia de Avis terão sentido a obrigação de continuar a transmitir a memória da Ordem do Templo para a sua sucessora, a milícia de Cristo, herdando a sua alma para uma nova tomada da Cidade Santa. Desta descendência refundadora sobressaem, entre outras, as personalidades do sábio Dom Duarte, do imperador Dom Manuel e do cruzado Dom Sebastião. Em síntese, aquilo que, enquanto memória, a Ordem do Templo projetou para a espiritualidade e cultura portuguesa foi inigualável. Hoje, no sono em que vivemos, é possível que, se já não existissem resquícios dessa memória, sinal seria, quiçá, de que viveríamos integrados numa qualquer nacionalidade ou identidade europeias muito diferentes da que temos agora. Finalmente, lembrando o nosso saudoso amigo e investigador da Ordem do Templo, José Manuel Capelo, Portugal terá sido um invulgar lugar da terra, esse estreito corredor por onde os cavalos passaram. Nos nossos dias, é talvez quase unânime a convicção de que o país nunca se teria criado, na sua definição mental e geopolítica, sem a existência histórica da milícia templária. Efetivamente, o Portugal de hoje, enquanto Estado soberano, por mais radicalmente distante que esteja do espírito dos seus criadores do século XII, tem uma dívida para com a Ordem do Templo. Os paradoxos persistem. Passados cerca de 900 anos, nas intermitências da memória ou da desmemória, ainda não sabemos,
nem porventura alguma vez entenderemos a dimensão dessa falta de gratidão.